Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo sobre as lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre da classe Adultos da Escola Dominical. O título geral do trimestre é o Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E aí tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só você pausar e ler essas informações. E aí a compreensão do PowerPoint também ela é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira no YouTube. E se você gostar da apresentação, você pode dar um like para que o YouTube ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas tenham acesso a ela, ok? A gente passa então para os objetivos específicos dessa lição. 1. Definir rebeldia. 2. Explicar a rebeldia de Saul. E 3. Caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Então a gente tem o texto áureo desta lição, em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E a verdade prática, ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A gente passa então para a leitura bíblica em classe, em 1 Samuel 15, do versículo 17 até o versículo 28. É só você pausar nesse trecho e fazer aqui a sua leitura. A gente passa então para a introdução. O trecho em amarelo diz o seguinte: nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. E a gente sempre combina a conclusão para saber até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. Trecho em amarelo: o sucesso do ministério não está somente em ser separado para o cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Então entendemos que a ênfase do comentarista será sobre a questão da obediência em oposição à rebeldia. Tendo dito isso, a gente passa para o slide que apresenta o nosso infográfico com todos os tópicos da lição. O primeiro vai falar sobre definição de rebeldia, o segundo, a rebeldia de Saul, e o terceiro, Saul, um líder sem critérios. No primeiro a gente vai ter conceito de rebeldia, depois o aspecto bíblico da rebeldia e depois o cristão e a rebelião. No tópico 2, a gente vai ter não cumpria com a ordem divina. 2, Deus se arrependeu em relação a Saul. E 3, a rebelião como pecado de feitiçaria. No tópico 3, nós teremos não sabia esperar. E 2, Saul, o rei rejeitado. Então, essa é a estrutura que mostra tudo aquilo que será tratado na lição. Desse modo, vendo tudo num único slide, você consegue acelerar o seu processo de absorção, porque você sabe exatamente tudo que será tratado no seu estudo. E aí, a sugestão de tempo em aula para os professores fica 20 minutos no primeiro tópico, 30 minutos no segundo e 20 minutos no terceiro, sempre lembrando que isso é baseado numa aula de 70 minutos, ou seja, numa aula de uma hora e 10, que é o caso da maior parte das classes de escola dominical. E aí cada professor use conforme a sua necessidade. A gente passa então para o tópico 1, onde a gente vai trabalhar o conceito, o aspecto bíblico e o cristão e a rebelião, isso a partir do próximo slide. Então a gente tem o conceito de rebeldia. Trecho em amarelo: rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. E aí, eu combinei também o ponto 2, porque ele completa o ponto 1, ok? E aí o trecho em amarelo: portanto, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus
as mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. E aí, sobre esse trecho, a dica é: combinando esses dois pontos, você terá tudo o que precisa para compor a parte mais expressiva da sua reflexão sobre o significado de rebeldia, ok? A gente passa então para o ponto 3, o cristão e a rebelião. Trecho em amarelo: a Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se. Romanos 13 e 1. E aí, para pensar sobre esse ponto, eu coloquei o seguinte: esse ponto é uma boa oportunidade para se refletir sobre qual o nível de importância se tem dado para a reflexão, submissão vezes rebelião nos círculos cristãos a que participamos. Então fica aí para você, professor, na sua aula, pensar sobre isso com seus alunos, e você que é aluno que está estudando, pensar como que está a questão de submissão e rebelião no nosso meio. Será que as pessoas são mais submissas ou mais rebeldes hoje nos círculos cristãos que nós convivemos na atualidade? Aí fica a critério de cada um fazer a sua avaliação, porque às vezes há uma rebeldia disfarçada, né? Que a pessoa parece que é, mas no fundo não é, porque de repente no culto é uma coisa e lá fora no mundo é outra, e se caracteriza então como uma rebeldia porque não obedece a Deus. Fica aí, isso é importante, reflexão que pode tomar um tempo significativo da aula, mas bem produtivo. A gente passa então para o final desse primeiro tópico, dando aqui a orientação para que você possa expandir o seu pensamento em relação a ele. Sempre lembrando que o nosso objetivo aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas indicar caminhos para que você possa desenvolver o seu próprio raciocínio, considerando as partes mais significativas, as partes mais objetivas da lição. A gente passa então para o tópico 2, não cumpria com a ordem divina, Deus se arrependeu em relação a Saul, a rebelião como pecado de feitiçaria, a gente vê isso a partir do próximo slide. Então a gente tem, primeiro, não cumpria com a ordem divina, trecho em amarelo. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Êxodo 17, 8 ao 13, Deuteronômio 25, 17 e 18. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. E aí eu juntei o ponto 2 porque ele é o complemento natural desse ponto 1, trecho em amarelo, arrepender-se, referindo à pessoa de Deus. Essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atrairiam a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Isso é muito significativo. E aí, sobre esse trecho, a dica é: como esses dois pontos se completam, eles podem ser pensados de uma única vez, e aí você ganha tempo e consegue uma boa argumentação para ajudar na sua reflexão, e você que é professor, para conseguir alcançar um entendimento mais profundo dos alunos, tratando esses dois pontos de uma única vez. A gente passa então para o ponto 3, a rebelião como pecado de feitiçaria. Trechinho amarelo, nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar da de Deus. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A dica aqui é o seguinte: você pode usar esse trecho como fechamento de raciocínio para a reflexão que acabou de fazer sobre os dois pontos anteriores. Então, isso aqui, em vez de você ficar esticando muito uma reflexão mais abrangente, você completa com esse trecho
que você já falou sobre o ponto 1 e o ponto 2 que nós vimos no slide anterior. Você fecha de forma adequada, enxuta, você que é aluno, a sua reflexão, e você que é professor, a sua explanação desses trechos sem esticar demais de forma desnecessária. Assim, a gente fecha, então, também o ponto 2 de uma forma objetiva, clara, apontando aquilo que é mais objetivo e útil para o seu estudo. Passamos, então, para o tópico 3, Saul, um líder sem critérios. Ponto 1, não sabia esperar. Ponto 2, Saul, o rei rejeitado. Isso a gente vê a partir do próximo slide. Então, a gente tem não sabia esperar, trecho em amarelo. A falha principal de Saul foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. E aí, para pensar sobre esse trecho, olha só, esse ponto é uma boa oportunidade para se pensar no fato de que muitos discípulos do Senhor não aguentam esperar em sua vontade, ou seja, na vontade de Deus. Há obreiros, por exemplo, que querem a todo custo uma credencial de ministro, sem se dar conta que muito mais valioso do que essa habilitação é o acúmulo e profundidade da relação que ele tem com o Senhor Jesus, ou seja, relação através de vida de oração, através de imersão bíblica e através de comportamento ético balizado na vida de Jesus, tá bom? Fica esse trecho para vocês pensarem. E aí a gente passa para o ponto 2, Saul, o rei rejeitado. Trecho em amarelo, foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. E aí, a dica é o seguinte: você pode juntar a leitura desse trecho com a da conclusão e assim fazer um grande fechamento da lição, tendo em vista que eles podem ser combinados, porque esse ponto 2 funciona, na verdade, como uma síntese de tudo aquilo que a gente viu anteriormente, e isso combina justamente com o que vai ser tratado na conclusão. Assim, a gente fecha esse trecho de forma clara e enxuta e vai justamente para a conclusão. Olha só, o que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Uma grande lição, gente, sobre obediência versus rebelião ou rebeldia. E aí a gente deve entender que a obediência é o caminho natural do crente verdadeiramente convertido. Espero ter podido ajudá-los, que esse material seja útil de alguma forma no seu estudo, e desejo a todos uma excelente aula. Se Deus quiser, nos veremos na semana que vem, em nome de Jesus. Até lá!